anos de direito, uma coisa dessa. Em um ano eu consegui levantar metade do orçamento e entrei numa novela, essas coisas que acontecem, não pude fazer o filme, perdi os direitos. E aí eu dei uma esquecida e a gente começa a fazer outras coisas. E depois de muito tempo eu estava filmando Força Tarefa, que era um programa que eu fazia na Globo, e ele foi fotografado pelo Lula, que é filho do Valtinho Carvalho. E o Lula tinha me falado do projeto, por que eu tinha largado, por que eu tinha desistido. Aí eu falei que na época vender Nelson era muito complicado, as pessoas não têm muito interesse em fazer Nelson Rodrigues, e eu tinha largado por causa disso. Ele me convenceu de que era muito interessante o projeto que eu tinha na cabeça e que era mais fácil agora levantar dinheiro para esse tipo de coisa, que estava tendo um incentivo muito grande para o cinema brasileiro e tal. Aí eu voltei com a ideia de fazer, me animei de novo, comprei os direitos, me encontrei com o Nelsinho Rodrigues, que era quem eu tratava, né, dos direitos do Nelson, o filho do Nelson. E, enfim, não consegui dinheiro nenhum para fazer o filme, como não, pior do que a primeira vez. Então é um filme que saiu inteiro do meu bolso, porque a Débora também foi uma pessoa que nesse momento em que eu ia desistir, ela falou, não, faz, você não está a fim de fazer, faz. E aí eu resolvi fazer, sem incentivo nenhum, para falar a verdade. Murilo, é inevitável não falar de política nesse momento que a gente está vivendo no país. Sim. E o Nelson, o texto do Nelson sempre é muito político, esse texto é muito político, tem essa coisa da narrativa. Você acha que a arte, ela obrigatoriamente sempre tem que ter uma conotação política, essa mensagem política? Você acha que as pessoas nessa polarização toda estão deixando de ver a arte pela arte, ou você acha que obrigatoriamente tem que ter alguma mensagem política numa obra? Não, eu acho que a arte ela não tem que ter essa obrigação de ser de falar de política ou abordar sempre essa questão. Eu acho que depende do trabalho, depende do projeto. Inclusive, o Beijo é um projeto que ele fala muito mais da nossa sociedade, do ser humano. E, infelizmente, né, a gente tem a sorte de cair num momento do país em que o Beijo ficou muito mais forte. Né, porque a gente tem a Fernandona no filme, que ela não sei se vocês sabem, mas o Beijo no Asfalto é uma encomenda da Fernandona ao Nelson Rodrigues, para o grupo de teatro dela. Então eu achava muito importante ela estar no projeto. E o projeto ele mistura cinema com teatro, é um pouco documental também, ele na realidade ele é o processo, né? A minha ideia era ter o processo do ator, né? Desde o momento em que ele pega o texto, desde o momento em que ele se reúne com o grupo que ele vai trabalhar, que vai estudar, né, o que vai ser feito e quais são as possibilidades a partir daí, tanto no teatro quanto no cinema. E a Fernanda, em alguns momentos, ela falava da época, né? E ela fala no final do filme, ela fala muito de uma época em que ela ficou com a companhia dela parada, acho que 1 ou 2 anos, tendo que pagar, porque tinha tanque de guerra na rua. Então ela fala de uma época de repressão, assim. Então ele ficou mais forte por uma história recém agora, né? Que a gente ficou com muito medo, assim, dessa possibilidade, né, da gente voltar a viver esse tipo de coisa, a censura
e o resto. Aqui, ó, só da sequência, tá bom? Boa tarde. Oi. Queria te perguntar como foi essa experiência como diretor, já que você atua há tantos anos, como foi atuar como diretor? Eu gostei muito da minha experiência como diretor. Estou agora montando meu segundo filme, porque eu acho que eu pude ter um encontro com os atores em um outro lugar que me ajudou muito e eu acredito ter ajudado os atores. A gente tem uma dificuldade muito grande, são poucos os diretores que entendem o ator, né? E sempre que alguém tinha alguma dúvida em relação ao texto, para onde ir, até em relação ao próprio personagem, eu sempre me reconhecia naquele momento ali de dúvida, de algum momento que eu já tive na minha carreira, e de alguma forma eu consegui ajudar os atores. Então isso que me interessa agora em dirigir isso que me interessa agora na direção, né? É muito além não sei se é muito além, né? Mas é uma outra história, não são os planos e o enquadramento, é a minha ligação direta com o ator. Eu acho que eu consegui boas atuações nesse filme, claro, que é mérito de todos os atores, né? Mas eu acho que eles tiveram ali em mim uma segurança maior, ali eu acho, para relaxar, eu acho. Boa noite. Na verdade, a minha pergunta, você já respondeu, que você fala do processo de atores, né? Que o filme é muito isso. E eu queria que você desenvolvesse mais um pouco a linguagem do filme, porque eu estava lendo e eu estou muito curioso em ver que é como se fosse uma aula de cinema. Até a claquete você coloca lá, que você expõe. Eu queria também saber o que foi mais difícil para você, se produzir, dirigir ou divulgar o filme. Olha, divulgar é agora, né? A gente está começando agora. Ainda não sei. Isso eu deixo mais na mão do Marcelo Maia, que é o produtor, porque também é uma área que eu não estou acostumado e faz isso há mais de 30 anos. Então, eu deixo essa responsabilidade com ele. O que você perguntou do processo? Era assim, eu tinha uma câmera e a gente tinha um assistente que chama o Pablo. E o Pablo era uma segunda câmera, né? Porque eu estava fazendo a peça junto com o filme, mas aquilo também podia ser um documentário. E aí eu pedi para ele para estar filmando tudo que ele achasse interessante. Por isso que aparece uma grua andando no meio, você vê um movimento de câmera dentro da cena. Essas são coisas que o Pablo filmou para mim, que eu ia selecionando depois, para que a gente, por mais que você esteja dentro da cena, às vezes você vê o câmera filmando a atriz dentro da cena, né? Então era um processo mesmo para proporcionar assim, às pessoas um momento de bastidor, assim, um momento de estar ali próximo do processo, entender como funciona, não só no momento em que a gente está lendo aqui na mesa o texto, está estudando, no momento que está ensaiando, mas no momento filmado. Eu não queria ter só o ator filmado, eu queria ter essa câmera filmando esse ator, para a gente entender completamente a atmosfera de como que isso tudo é feito. Boa noite. Falando sobre essa questão de você de ser a tua estreia dirigindo, eu vi em outras entrevistas para outros meios de comunicações nacionais que você falou que começou a pensar sobre essa obra no início dos anos 2000. Como que você vê essa responsabilidade? Porque a obra em si ela tem uma narrativa muito rica, uma narrativa que é até de certa forma delicada. Como que os próprios atores te auxiliaram a passar essa mensagem que o Nelson queria passar na própria obra dele, e também como que você pode montar esse quebra-cabeça, considerando que você disse que um dos diferenciais era o fato de que você conseguia entender o outro lado, que é a missão do ator, que é ser ator na hora de fazer um filme.
eu acho que o segredo desse filme é como era a montagem dele, né? Porque a ideia era ter muito material, e não tanto assim, porque era material só do Pablo, que era uma câmera que estava meio que atrás da gente sempre que a gente estava ensaiando uma cena. Tem uma cena linda que ele pega, que são os atores aquecendo antes de uma cena, uma coisa que eu nunca vi na vida, assim, nenhum filme, sabe? E não é os atores fingindo que estavam aquecendo, era o Stênio e a Luísa realmente, sabe, se aquecendo e se concentrando para fazer uma cena difícil no filme. E o difícil foi que eu tinha muito material, né? Então, você selecionar esse material, só da câmera do Pablo, tinha mais de 8 horas para eu selecionar. Então, esse é um trabalho difícil que exige muita disciplina. E em relação aos atores, como que eles me ajudaram, eu acho que desde o começo eu tive uma conversa com eles para a gente não achar que está